Ora, ouçam só isto. A mulher acordou, sendo da cor de um lírio. Apesar de os lírios poderem ser de várias cores, a mulher acordou e pensou: sou da cor de um lírio. E assim foi, porque nada impede a mulher de escolher qual a cor que quer ser, e se é de lírio ou não. Cláudia R. Sampaio. Ora, ouçam também isto. A senhora Dona Elisa Augusta da Conceição Andrade, que concluiu este ano o seu curso na Escola Médica de Lisboa, abriu consultório para senhoras e crianças. Eis enfim dado o primeiro e grande passo para a emancipação da mulher em Portugal. Dentro em pouco, daqui a um ano talvez, 2 novas médicas, formadas pela Escola do Porto, virão juntar-se àquela. E o exemplo destas será seguido e outras lhe sucederão até que entre definitivamente nos nossos costumes a femme savante, como até que entrar a ménagère. Para trás a touca de rendas e o avental de chita, para trás o tricô e a agulha de marfim, para trás o pot-au-feu. Honra à ciência, glória ao bisturi. Diário de Notícias, 1 de setembro de 1889. Está na hora de ouvirem só isto. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Dos textos às ideias. Fátima Vieira, vice-reitora para a Cultura da Universidade do Porto, Paulo Guzmão, diretor do projeto de podcasts da Casa Comum Online. Eu sou a Susana Martinho, estamos no 2º episódio. Como é que se sentem? Muito bem. Pelo menos para já, não doente. Que é o importante. Hoje vamos falar da mulher e da cultura. Depois da poesia que abre o nosso programa, trazemos os números. Segundo dados do Pordata, a percentagem de mulheres no ensino superior é de 54% deste total. E se segmentarmos as áreas de formação, vemos que nas artes e humanidades, nas ciências sociais, no comércio, no direito e na agricultura, a percentagem de mulheres ronda os 60%. Curiosamente, as áreas em que a presença feminina mais domina são a educação, a saúde e proteção social, com cerca de 78%. Por outro lado, as áreas onde as mulheres não são a maioria são as ciências, a matemática, a informática e os serviços, com um pouco mais de 40%, e as engenharias, indústrias, transformadores e construção, com 28,4%. Isto leva-me à primeira pergunta. Fátima, temos mais mulheres a frequentar o ensino superior, mas a realidade é que nestas áreas que acabei de referir, em especial na última, a presença feminina é mais tímida. Por que é que as meninas tendem a escolher áreas mais humanas e sociais e aparentam deixar a parte mais tecnológica para o sexo masculino? Eu diria que é porque tendem também a copiar as mães, enquanto que os meninos tendem a copiar os pais. E, portanto, esta situação tem sobretudo a ver com o estereótipo de papéis de género que tem sido, que a sociedade tem vindo a reproduzir e que a sociedade tem vindo a promover. E realmente, num momento como este em que nós vivemos, em que a população feminina é mais escolarizada do que a masculina, porque é também para aí que apontam as estatísticas, e em que as raparigas, isso também está aprovado, têm um desempenho escolar melhor do que os rapazes, e note-se que isto em todo o percurso, desde o primeiro ciclo até à universidade, poder-se-ia pensar realmente que o futuro seria mais participado pelas mulheres, mas infelizmente não é assim. Há também outros relatórios que são interessantes, por exemplo, há um que é publicado pelo Fórum Económico Mundial, foi publicado em 2016, e que nos fala sobre o futuro das profissões, aliás chama-se mesmo The Future of Jobs. E segundo esse relatório, os protagonistas da quarta revolução industrial são todos dessas profissões que a Susana mencionou e que as mulheres normalmente não seguem. Vão ser portanto, as profissões do futuro vão estar na área da análise de dados. Portanto, serão os especialistas em computação e matemática que terão emprego, arquitetos e engenheiros, e dentro da engenharia também profissões muito específicas, muito tecnológicas, mas também gestores de projetos, designers de produtos, especialistas, por exemplo, em desenvolvimento organizacional, especialistas na área da regulamentação. E isto o que significa é que se
as mulheres não começarem a perspectivar um futuro profissional nessas áreas, não vão poder nunca reclamar para si um papel ativo no futuro, apesar de, como eu disse, serem mais escolarizadas. É também importante nós percebermos que, embora os números sejam até relativamente generosos, aqueles que a Susana mencionou, a verdade é que nós não estamos de forma alguma perante uma situação de igualdade de oportunidades para homens e para mulheres. Porque, por exemplo, mesmo no ensino superior, a maioria dos doutorados, a maioria das pessoas a dar aulas e a fazer investigação no ensino superior já é feminina a nível europeu. Mas a verdade é que depois, se nós formos olhar para as estatísticas, vemos, por exemplo, que apenas 14% das instituições de ensino superior da União Europeia são lideradas por mulheres. E depois, se nós passarmos para sairmos do ensino, se passarmos, por exemplo, para o Estado, vemos que as mulheres constituem menos de 1/3 do número de ministros e dos membros de Parlamento. Nas empresas ainda é pior, constituem menos de 1/4 dos quadros administrativos. E, de uma forma geral, também, de acordo com essas estatísticas, a hipótese de as mulheres serem promovidas a posições de liderança são apenas de 28% em relação aos homens. Agora, o que eu também queria dizer, Susana, que isto é que me parece importante, é que nós o que temos de fazer é, logicamente, um trabalho junto da sociedade, junto dos empregadores, mas aquilo que me parece mais importante é fazer um trabalho também junto das raparigas, das crianças, na altura em que elas têm de escolher o seu futuro. Eu lembro-me que as palavras da Mary Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft, logo no rescaldo da Revolução Americana e da Revolução Francesa, escreveu um livro que se chamava A Reivindicação pelos Direitos da Mulher. Foi publicado em 1792. E o que ela disse ainda é válido para hoje. Ela dizia: eu não quero que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre elas mesmas. E é isso que me parece que é importante fazermos agora. É as raparigas perceberem que podem ser aquilo que quiserem. Como aquele poderosíssimo poema que eu li no princípio, da Cláudia R. Sampaio. Elas podem ser de qualquer cor e podem ser lírio ou não. Agora, é importante é que percebam exatamente isso. Eu tomei a liberdade de questionar os meus amigos mais próximos, que têm irmãs ou filhas pequenas, sobre o que é que elas querem ser quando forem grandes. Vamos ouvir? Olá, eu sou a Luana e quando for grande queria ser bailarina e cantora. Eu ainda não tenho bem a certeza do que quero ser, mas não me importava de ser bióloga marinha, porque gosto muito dos animais que andam na água e os outros também. Quero ser... Eu quero fazer bolachinhas e quero ser bombeiro. Por quê? Para ajudar o nosso planeta a não ficar imundo. Beijinhos. Olá, eu sou a Eva, tenho 5 anos e eu quero ser um youtuber. É porque eu vejo os outros meninos, os portugueses, a fazerem, e é por isso que eu adoro ser youtuber. Quando eu for grande, eu quero ser médica. Quando eu for grande, quero ser estilista de moda. Quero ser mecatrónica e peceira. O que é ser mecatrónica? É compor os carros, a parte elétrica. E o que é ser peceira? É vender peças para os carros e às vezes compor. E porquê é que tu queres ser mecatrónica e peceira? Porque o meu pai também é e eu acho que ele é fixe ser. Tchau! É muito interessante aquilo que mostrou agora, Susana. Eu esta profissão mecatrónica e peceira, eu confesso que não a conhecia. Eu também não, eu tive algumas aposto dificuldades. nesta menina que, em vez de tentar seguir a profissão da mãe, tenta seguir a profissão do pai. E realmente são estas vocações assim despidas deste estereótipo de género que são interessantes. Eu estou a pensar, por exemplo, a minha filha mais nova tirou som, fez a licenciatura e o mestrado em som, e lembro-me dela me dizer que no curso de mestrado era a única rapariga. Mas o facto de haver já uma rapariga nessa área, eu penso que já será um bom indicador. Eu queria já agora deixe-me só dizer-lhe uma coisa. É muito importante
a linguagem, a forma como nós falamos das coisas. Por exemplo, é importante dizer-se eu quero ser chefe, seja rapariga ou rapaz. Porque normalmente nós dizemos, o meu filho quer ser chefe e as meninas querem ser cozinheiras. É importante que se perceba. E eu acho muito interessante que há uma menina que diz eu quero ser bombeiro. Mas é interessante porque ela põe essa palavra no masculino. Mas é realmente muito interessante esta recolha que fez. Obrigada. Paulo, agora vamos à próxima pergunta, que é para si. Como é que tem evoluído a participação da mulher em profissões marcadas pelo sexo ao longo dos séculos XX e agora XXI? Ora bem, a evolução da promoção das mulheres é lenta, não haja dúvida. Desconsiderando séculos anteriores, podemos referir aos movimentos ou ao surgimento dos movimentos sufragistas no final do século XIX, que aliás continuam a desenvolver no início do século XX. Mas temos a chegada da Primeira Guerra e o impacto que a Primeira Guerra tem nos movimentos feministas tem uma análise variável conforme os historiadores. É verdade que parece que a Primeira Guerra, por efeito também da união social, terá um efeito de redução do protesto feminino, no sentido da igualdade de direitos de trabalho e dos direitos civis. Temos de nos lembrar que no início do século XX as mulheres não votavam, portanto não tinham representatividade política, eram dependentes do homem. E devemos dizer que relativamente à igualdade de voto, essa a evolução vai ser muito variável conforme os países. Mas podemos também estabelecer um paralelismo desta evolução do voto com o acesso das mulheres ao mercado de trabalho que surge durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, o acesso a profissões, a atividades que não são marcadas por uma característica sexual. Claro que as mulheres já trabalhavam em áreas industriais, como por exemplo nos têxteis, mas havia ainda uma série de áreas industriais que lhes estavam vedadas. As mulheres ocupam o lugar dos homens, que estavam obviamente na frente de batalha, em diversos setores, portanto, primário, secundário e terciário. E descobriu-se que isto não foi um desastre, mas que mesmo nas áreas da indústria pesada, como a siderurgia, a mulher tinha a capacidade de realizar o trabalho que os homens ausentes não podiam fazer. É claro que para isso também vai ser importante o desenvolvimento da mecanização, que faz reduzir a importância da força física na produção industrial. Acabada a guerra, seria de esperar que, pelo menos, essa vantagem ou essa demonstração de capacidade se mantivesse e que diversos empregos ficassem abertos às mulheres, digamos assim. Mas não foi bem assim. E as situações variam. Por exemplo, em Inglaterra, as mulheres, após a guerra, reduziram muito a sua participação nas atividades industriais. Em França, a redução já não foi tão grande, mas duas coisas juntam estes dois países. Por um lado, a forte participação das mulheres no setor terciário, situação que, aliás, também se verifica nos Estados Unidos. Claro, exerciam a sua atividade, muitas vezes nas áreas administrativas, no secretariado, etc. Mas, seja como for, passaram a ter uma participação bastante superior nesse setor no período entre as duas guerras. Mas também temos que nos lembrar que as mulheres foram vítimas das políticas natalistas, uma vez que era necessário aumentar o número de crianças para compensar a perda demográfica. E muitas são instadas, obviamente, a regressar ao papel tradicional de mães e donas de casa. Após o final da Segunda Guerra, a situação vai mudar bastante, inclusive por efeito também da possibilidade de a mulher conseguir gerir a maternidade. Portanto, a chegada dos métodos anticoncepcionais vai ser uma forma de libertação da mulher, porque ela vai passar a poder gerir uma carreira.
e articulá-la com a sua vida pessoal. Seja como for, também não podemos deixar de pensar neste período na grande importância dos movimentos feministas que surgem com uma redobrada força. Bom, mas a questão é de saber se desde esses anos 60 até ao momento atual a evolução da mulher na sociedade foi suficientemente rápida para permitir que hoje o sexo feminino esteja em condições de igualdade laboral com o masculino. Aparentemente, olhando para os resultados no final desta segunda década do século XXI, verificamos que esta evolução não é certamente perfeita. Torres diz-nos que conseguimos ver numa imagem o que os nossos códigos culturais nos permitem ver e pergunta mesmo porque é que permanecemos cegos para ver um corpo por mais nu que seja. Fátima, o que é que nos diz a ciência? O nosso cérebro tem sexo? Já nascemos com um género como sendo fator biológico e inato ou é uma construção cultural feita pela sociedade em que estamos inseridos? Susana, a ciência dá-nos explicações muito interessantes e, sobretudo, a ciência mais recente, ou as descobertas científicas mais recentes. A Fundação Calouste Gulbenkian tem vindo a publicar uns caderninhos muito interessantes com palestras feitas por grandes cientistas. E entre esses cadernos há uma palestra feita pela Catherine Vidal, que é uma neurobióloga francesa, é, aliás, diretora da investigação no Instituto Pasteur, em Paris, e ela responde com bastante clareza e recorrendo a dados científicos, a estudos científicos, a essa questão, não é? Em relação à possibilidade de nós já nascermos homens e mulheres, não é? Com capacidades e padrões de comportamento distintos, ou seja, esta perspectiva essencialista do homem e da mulher. E então esta pergunta, o nosso cérebro tem sexo? A Catherine Vidal dá-nos uma resposta muito interessante, diz sim e não. Diz ela, sim, por um lado, o nosso cérebro, claro que tem sexo, porque é ele que controla as funções que são associadas à reprodução sexuada, isto é, os cérebros femininos têm neurónios e esses neurónios ativam-se todos os meses para desencadear a ovulação. Agora, por outro lado, o cérebro não tem sexo se nós estivermos a falar de funções cognitivas, ou seja, rapazes e raparigas têm exatamente as mesmas capacidades. Se estivermos a falar de raciocínio, se estivermos a falar de capacidade de memória, se estivermos a falar de capacidade de atenção. E a Vidal explica que quando o bebê nasce, ele tem no seu cérebro 100 milhares de neurónios e nessa altura eles param imediatamente de se multiplicar. E é então que começam a ocorrer as conexões entre os neurónios, as sinapses. Agora, o que ela diz é que é muito interessante, é que o que acontece é que apenas 10% das sinapses é que estão presentes à nascença. Ou seja, as restantes sinapses ocorrem quando o bebê começa a interagir com o mundo exterior. E a verdade é que o nosso cérebro está continuamente a fabricar novos circuitos de neurónios. Isto sempre em função das aprendizagens, em função das experiências vivenciadas. E por essa razão é que nós muitas vezes dizemos eu sou uma pessoa diferente da que era há 10 anos atrás. Eu penso de forma diferente. Tem a ver exatamente com as suas próprias experiências. Aliás, agora, é bom quando isso acontece, é sinal de evolução. Exatamente. E nós na altura dizemos, olha, evoluíram os costumes, não é? Ou as próprias pessoas vão evoluindo. Agora, estas propriedades de plasticidade cerebral, porque esta foi realmente a grande descoberta dos últimos, eu diria, 20 anos, não é? Estas propriedades da plasticidade cerebral vieram revolucionar também o nosso conceito de funcionamento do cérebro e realmente permitem-nos resolver o dilema clássico que opõe a natureza à cultura, não é? E permite-nos perceber que realmente é inata ao ser humano a capacidade de cabelagem entre os neurónios, mas é adquirida a realização efetiva dessa cabelagem. Agora, o que me parece interessante também é que estes resultados permitem-nos ver que nós temos andado por caminhos errados. E eu faço mesmo questão de dizer de falar daquilo que eu acho que é mesmo um caminho errado, que é e que se prende com a educação diferenciada por sexo, aquilo que se chama as escolas só para mulheres, as escolas só para homens, não é? Para raparigas e para rapazes, que tem vindo a ganhar cada vez mais expressão nos últimos tempos. Só para termos uma ideia, há 240 mil escolas que se auto-intitulam single sex. E isto em 70 países do mundo. E há, inclusivamente, uma associação, a European Association for Single Sex Education.
E é muito interessante. Até dá a sensação que estamos perante um retrocesso. Parece que estamos há 100 anos atrás, mas se entrarmos no site desta associação, encontramos o lema da educação diferenciada, por exemplo, para as raparigas. Dizem assim: deixem as raparigas ser o que querem ser. E depois referem a uma série de estudos científicos que defendem que as áreas em que as raparigas e os rapazes se mostram mais capazes são diferentes. E depois também a forma de formar, a maneira de formar essas raparigas e os rapazes também tem de ser diferentes. Agora, o que é interessante é que a Catherine Vidal, nesta conferência que fez, recorre a uma série de estudos recentes na área das neurociências, isto porque agora pode-se fazer a imagiologia do cérebro, não é? E o que ela mostra é que não há qualquer evidência de que as raparigas sejam, por exemplo, mais dotadas para a esfera da linguagem, como defendem as escolas, as single-sex schools, ou que os rapazes sejam mais capazes do raciocínio matemático. E ela diz, inclusivamente, que a alegada diferenciação cognitiva tem vindo a basear-se em estudos que foram publicados, sobretudo, entre 1995 e 2009, mas que não foram depois confirmados. E eu diria que esta ideia de que os homens e as mulheres são diferentes foi, em grande parte, divulgada por comunicadores de ciência. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, de um livro que nos anos 2000 me veio parar às mãos, mas que não foi só a mim, porque ele tornou-se um best-seller. Eu estou a falar do livro Porque é que os homens nunca ouvem e as mulheres não sabem ler os mapas da estrada. Este foi publicado em 2000 e é o primeiro de 6 livros que se tornaram autênticos best-sellers, que foram assinados por Alan e Barbara Pease, e que se encontram traduzidos em 36 línguas e publicados em 22 países. Agora, quando nós vemos o número de exemplares vendidos, aí ficamos realmente espantados. 14 milhões de exemplares vendidos. Isso é muito livro. É muita coisa. E o sucesso da tese do casal Pease tem a ver exatamente com a identificação do leitor quando lê algumas coisas que eles dizem. Por exemplo, realmente as mulheres parecem não saber ler mapas tão bem como os homens. Agora, o problema é que eles o que defendem é que as diferenças entre os homens e as mulheres se encontram determinadas à nascença, não é? E tem a ver com o desenvolvimento da espécie humana desde os tempos pré-históricos. As mulheres ficavam nas cavernas a tomar conta dos filhos, desenvolveram, por exemplo, a visão periférica, enquanto que os homens eram caçadores e, portanto, sabem orientar-se muito melhor. Agora, o que a Catherine Vidal não se refere a este caso, mas, no fundo, os estudos científicos mais recentes acabam por sugerir, é que as mulheres realmente não parecem saber ler mapas tão bem como os homens, porque não têm sido desenvolvidas essas competências, não é? E realmente, como eu disse há pouco, o grande problema é que as mulheres ou as raparigas são educadas num ambiente sexuado, tendem a copiar as mães, tal como os rapazes tendem a copiar os pais, e depois há todo o ambiente, não é? A publicidade, as histórias que leem, os filmes que veem, são tudo estereótipos que a sociedade tem vindo a promover. E, portanto, até podemos fazer... Desculpe. Não, eu já tinha concluído. O que eu ia dizer é que realmente o que é urgente é que a comunicação de ciência agora contraria os 14 milhões de cópias de exemplares que foram vendidos por Alan e Barbara Pease e que mostrem realmente, que falem desta plasticidade do cérebro e que mostrem que o nosso cérebro não tem sexo no que respeita às nossas capacidades. Aliás, isso até dá para fazer a ponte para a filósofa Judith Butler, que diz que não há diferença entre o sexo e o género, pelo contrário, ambos se referem a uma materialização específica dos corpos e surgem ao mesmo tempo como resultado de uma diferença cultural discursiva. Ora, Paulo, isto leva-nos para a questão de que não existe verdadeiramente a mulher e que grande parte das soluções dos problemas do nosso mundo passam pela educação da mulher e pela sua autonomia. Sim, a educação da mulher, o acesso à educação da mulher e a participação na vida social podem efetivamente ser uma solução para diversos problemas. Falo nomeadamente do problema demográfico. Portanto, educação e oportunidade. É também um problema de representações, como diz a Fátima. Ou seja, quais são os modelos que são dados às mulheres e a partir dos quais elas decidem o que querem ser. Sob esse ponto de vista, não sei se modelos de educação diferenciada não terão o efeito de reproduzir estereótipos. Eventualmente é o que poderá suceder.
Quanto à questão das capacidades, provavelmente a variação que existe no interior de um sexo é superior às diferenças que existem quando comparamos os dois. Agora, é um bocado inegável que houve sempre uma tentativa por parte dos homens de impedir o acesso das mulheres ao conhecimento e à produção, seja ela científica ou artística. E, portanto, não temos assim muitos exemplos de mulheres que consigam romper aquilo que podemos dizer que é uma malha de sujeição, geralmente justificada pela maternidade e pela vida familiar, sendo a mulher o sustentáculo da família, não é? Afetivo e mesmo, digamos, de gestão do lar. E, portanto, não precisamos de ir buscar mais longe razões para um desempenho historicamente diferente dos dois sexos. Recentemente, em outubro do ano passado, o Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto ficou mais rico. Passou a ter um retrato de Leopoldina Ferreira Paulo. Fátima, tenho duas perguntas. A primeira é quem que foi esta mulher, a Leopoldina Ferreira Paulo. E a segunda é, este é um daqueles exemplos do que pode ser feito para alterar a percepção que temos do lugar da mulher na universidade e na ciência? A Susana, a Leopoldina Ferreira Paulo foi a primeira mulher doutorada pela Universidade do Porto, foi em 1944, e nós usámos-la como um símbolo, porque realmente o trabalho que há a fazer é a nível da comunicação da ciência, não é? Tal como eu disse há pouco, Alan e Barbara Pease fizeram tão bem essa comunicação de ciência, também é preciso sabemos nós fazer essa comunicação de ciência. E a comunicação de ciência pode ser feita através de novas narrativas, que é isso que eu defendo. Nós precisamos de novas narrativas, não sou só eu, tenho falado, no fundo é a tese principal. E muitas vezes a introdução de um lugar de memória, estou a utilizar uma expressão do historiador francês Pierre Nora, por vezes a introdução de um lugar de memória poderá ajudar-nos a contar o passado, mas no feminino. E realmente o que nós fizemos no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto foi colocar o retrato da Leopoldina Ferreira Paulo num salão que estava forrado de retratos de homens. Tinha 49 homens. E nós, quando fazíamos visitas guiadas ao Salão Nobre, a história era toda contada no masculino, não é? Desde os primórdios da universidade até mais ou menos os anos 60, 70 do século XX. Ora, a partir do momento em que foi colocado o retrato da Leopoldina Ferreira Paulo, um retrato belíssimo, aliás, por um docente da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Mário Bismarck, mas a partir do momento em que colocamos lá o retrato da Leopoldina Ferreira Paulo, começamos a ter um excelente pretexto para evocar o contributo das mulheres para o desenvolvimento da Universidade do Porto. E realmente, a partir desse momento, as visitas guiadas ao auditório passaram obrigatoriamente pela história de outras mulheres, como, por exemplo, o caso das Irmãs Moraes Sarmento. As Irmãs Moraes Sarmento são assim conhecidas porque são 4 meninas, são 4 raparigas. Estamos a falar das filhas do comerciante e do jornalista Anselmo de Moraes, que era uma figura importantíssima do final do século XIX, no Porto. E ele teve 5 filhos. Teve um rapaz que cursou Direito, mas ele fez questão de oferecer às outras 4 filhas uma educação exatamente igual à do filho. E as 3 filhas, a Aurélia, Laurinda e Guilhermina, licenciaram-se pela Escola Médico-Cirúrgica. E a filha Rita, que era a mais nova, tornou-se a primeira engenheira civil do país. E este lugar de memória é um lugar de memória muito importante, porque dá-nos um exemplo de que, mesmo no século XIX, onde ninguém esperaria ter mulheres médicas e engenheiras, houve quem desafiasse, e com muito sucesso, os estereótipos de género. Mas quando estamos a falar de lugares de memória para contar a história no feminino, podemos falar de outras coisas, porque o Pierre Nora, quando utiliza a expressão de lugares de memória, ele diz que os lugares de memória podem ser de natureza diversa, podem ser retratos, podem ser estátuas, homenagear personalidades do passado, podem ser livros, podem ser filmes, podem ser eventos. O que interessa é que eles exaltem comportamentos exemplares. E uma boa estratégia, agora bastante mais recente, é, por exemplo, o livro Mulheres na Ciência, que é publicado pelo Ciência Viva, que já tem 2 edições. Teve uma edição em 2016, uma segunda edição lançada agora recentemente, em 2019. E o que é que fazem esses livros? Eles oferecem o retrato fotográfico de mulheres que representam o melhor que se faz na investigação no nosso país. E é muito interessante porque nós o que vemos é jovens, temos também algumas investigadoras sénior, mas também muitas jovens e que são retratadas com a bata de cientista
vestida e que mostram que realmente a conquista do espaço das mulheres na ciência está já em curso. Agora, isto recuperando um bocadinho aquilo que eu tinha dito há pouco sobre a plasticidade cerebral, leva-me a falar também num outro aspecto importante, que são os brinquedos que se dão às crianças, não é? Isto é um assunto que ainda está muito vivo por causa das bonecas para as raparigas, os carrinhos para os rapazes, o cor-de-rosa ou o azul, as cores que nós devemos dar. Realmente é importante nós percebermos o que é que estamos a dar. E é importante, sobretudo, por exemplo, nós, se quisermos dar bonecas, por exemplo, às nossas filhas, então poderemos dar, mas é importante nós darmos, por exemplo, se quisermos dar uma Barbie, então podemos pensar em dar a coleção de Barbies que a Mattel colocou no mercado, por exemplo, em 2018, que é interessantíssima. São 18 bonecas verdadeiramente inspiradoras, que evocam personalidades completamente diferentes, todas elas não convencionais e todas elas inovadoras. E uma boneca, por exemplo, uma boa boneca para se oferecer poderá ser a Frida Kahlo. E o que é interessante também é a comunicação, a forma como estas bonecas são apresentadas. A Frida Kahlo é lembrada, diz-nos a Mattel, por causa do seu estilo artístico único, mas também o seu papel no ativismo feminista. E isto é muito importante, a forma como é comunicada e como é promovida a boneca. Depois há também uma boneca... Nós lembramos da Frida Kahlo como uma força da natureza. Exatamente. Mas depois a coleção dá-nos outras bonecas. Por exemplo, a Amelia Earhart, que foi a primeira mulher piloto a cruzar o oceano. Ou ainda a Katherine Johnson, que integrou o grupo de responsáveis por levar o primeiro homem à Lua. E, portanto, logo estamos a falar de há umas décadas já, portanto, há 5 décadas, estamos agora a festejar os 50 anos da ida do primeiro homem ter pisado a Lua, não é? E, portanto, já nessa altura havia uma mulher que fazia parte do grupo de responsáveis, de cientistas. Ou, por exemplo, a Nicola Adams, que é uma campeã de boxe britânica. E depois o que é muito interessante é, se nós formos ao site da Mattel, a mensagem é muito clara. Diz, you can be, portanto, pode ser artista, chefe de cozinha, piloto de aviões, veterinária, programadora de computadores. E depois diz, you can be anything, ou seja, pode ser tudo o que quiseres. E realmente parece muito interessante porque cada vez mais há um grande investimento por parte destas empresas que produzem estes brinquedos, de trabalhar inclusivamente junto de psicólogos e que estão a investir nesta ideia da produção de brinquedos que transmitam esta ideia de existir uma ampla possibilidade de escolhas. E é importante que esta promoção seja feita não apenas junto das crianças, mas também dos educadores e dos pais, não é? Nós sabemos que a resistência muitas vezes vem dos mais velhos, mas a boa notícia... Entramos no campo das ideias cristalizadas. Exatamente, mas a boa notícia é que se nós pensarmos na explicação da Catherine Vidal, não é? Da plasticidade do nosso cérebro, pois nós sabemos então que a plasticidade cerebral continua mesmo na idade adulta. E portanto, a evolução dos costumes, como eu disse já, a evolução da lei em matéria de papéis de género é disso prova, e nós realmente apostamos também na plasticidade cerebral dos pais, dos avós, que saibam dar às crianças os brinquedos mais indicados. Paulo, tinha um comentário a fazer aqui às profissões das mulheres. Sim, só para dizer que é verdade que estas mulheres extraordinárias que vão marcando os tempos são diferentes das outras, não tanto por razões cognitivas, mas pela tenacidade que demonstraram em decidir-se por uma carreira tipicamente masculina. Não deixa de ser interessante verificar que uma das irmãs Moraes Sarmento, que se formou em engenharia, na realidade nunca chegou a exercer, porque logo a seguir a acabar o curso vai-se casar e vai seguir o modelo tradicional que existia nos finais do século XIX, que é ser mãe de família. Portanto, lá está a tal dicotomia sempre entre trabalho e família e a necessidade de escolha. A autonomia das mulheres no global da sociedade ocidental virá bastante mais tarde. Portanto, há muitas áreas em que temos a demonstração de que estamos num processo evolutivo em que as diferentes atividades humanas tenderão a ser partilhadas de uma forma mais igualitária e progressivamente mais igualitária entre homens e mulheres. Mas existem áreas onde é surpreendente a rápida progressão das mulheres. Por exemplo, em Portugal, até ao 25 de Abril, as mulheres não podiam entrar na magistratura, se bem que em 68 já lhes tivesse sido geralmente ou genericamente reconhecido o direito de voto.
mas a magistratura estava-lhes vedada. Ora, bem, neste momento elas são maioritárias na magistratura, ou seja, há mais mulheres nesta área do que homens. Nas áreas da medicina, onde antes elas eram novidade, o texto que eu li no início coloca bem a formação académica em oposição com, mais uma vez, a vida doméstica, mas elas hoje já são maioritárias nas escolas médicas. Portanto, há muitas áreas em que temos a demonstração de que estamos num processo evolutivo em que as diferentes atividades humanas tenderão a ser partilhadas de uma forma mais ou menos igualitária e progressivamente mais igualitária entre homens e mulheres. Paulo, chegamos à última questão. Temos assistido a um caminho difícil da autonomização da mulher, mas a participação feminina na sociedade atual, em comparação com o século passado, tem sido feita a passos largos. O que é que ainda nos falta percorrer? Ora bem, a mim parece-me que ainda existe um caminho a percorrer no acesso das mulheres a cargos de decisão. Portanto, vemos ainda que no topo de empresas e no topo de instituições, mesmo no poder, as mulheres ainda não estão representadas de uma forma paritária. Mas existem sinais bastante positivos nesse sentido. Estou a pensar, nomeadamente, o efeito da lei da paridade no Parlamento, onde nós atualmente já temos 30% de mulheres. Portanto, é um processo evolutivo, sem dúvida, e que tenderá para uma progressiva igualização dos sexos nestas áreas. Ou pelo menos assim esperemos. Terminamos assim o segundo episódio de Ora Ouçam Só Isto. Falamos da mulher e da cultura e deixamos ainda a mensagem final de Simone de Beauvoir, que diz que não se nasce mulher, torna-se. Fátima, Paulo, obrigada. Até para a semana. Obrigada. Até para a semana.